Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao segundo vídeo da série Certificações Gerenciais. No primeiro vídeo eu te apresentei o PMI, o Project Management Institute, também o PMBOK e a certificação PMP. Hoje eu vou te apresentar a certificação CAPM, que é uma certificação para profissionais técnicos em gerenciamento de projetos, não necessariamente profissionais com experiência, mas sim profissionais que conhecem o guia PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Se você não sabe o que é o PMBOK ou o PMI, pode assistir ao primeiro vídeo da série. Eu estou aqui com o manual da certificação aberto, porque eu quero que você já conheça o manual e já saiba que, se tiver alguma dúvida sobre a certificação, basta fazer o download do manual, o link vai estar nos detalhes desse vídeo, assim como o link para o vídeo inicial, o primeiro vídeo da nossa série sobre certificações gerenciais. Já respondo de cara uma pergunta que é muito comum sobre a certificação CAPM. Frederico, eu sou gerente de projetos, eu devo me tornar CAPM se eu ainda não tenho experiência para ser PMP? Na minha opinião, não. Porque se você é CAPM, significa que você ainda não é PMP. E ser CAPM enquanto gerente de projeto significa que você não tem experiência gerencial ainda. Então, não casa bem com o currículo de um profissional que já está colocado no mercado como gerente de projetos ser CAPM. É melhor você se tornar, então, Prince2 Foundation ou Practitioner. É melhor você investir em outras certificações até que esteja apto, qualificado a fazer o exame PMP. Eu entendo a certificação CAPM, de novo, essa é a minha visão. Podem existir muitas visões diferentes aí no mercado, de pessoas diferentes, profissionais diferentes. Aqui é o Frederico falando. CAPM é o profissional júnior, aquele que quer entrar no mercado como assistente de projetos, como analista de projetos, como ainda alguém que trabalha em uma equipe de projetos, não necessariamente lidera ou tem a ambição de liderar. Essa certificação, ela é para esse tipo de profissional. Então, não vale a pena, na minha opinião, se tornar CAPM se você já está colocado no mercado. Vale a pena esperar para se tornar PMP, que é a certificação que a gente falou no primeiro vídeo da série, ou então fazer outras certificações. Agora, você é quem decide. Você é júnior, está começando, aí é uma grande sacada se tornar CAPM. Mas afinal, estou falando aqui sobre CAPM, o que é a certificação CAPM, o que significa? Enquanto eu falo, eu vou navegando aqui no manual da certificação. CAPM significa Certified Associate in Project Management. Em português, a tradução do próprio PMI é profissional técnico em gerenciamento de projetos. É uma certificação que não exige experiência profissional. Vamos agora pular para os requisitos dessa certificação. Estou aqui nos requisitos e para você se tornar CAPM, você tem que ter 1.500 horas de experiência como membro de uma equipe de gerenciamento de projetos e o segundo grau, ou então o segundo grau e um treinamento online ou presencial sobre gerenciamento de projetos, pode ser um semestre do seu pós, uma cadeira do seu pós, tudo isso já basta, ou seja, você pode até fazer a prova comprovando uma determinada experiência, mas se você fez um curso presencial online, uma cadeira da faculdade, já consegue fazer a prova sem experiência. Então, essa prova não exige experiência, logo, aquele profissional certificado CAPM, o mercado entende que ele não tem experiência. Por isso que pode pegar mal no seu currículo se você já está trabalhando como gerente de projetos. Agora eu quero falar um pouco mais sobre o conteúdo da prova. Vem comigo. A prova CAPM, ela tem 135 questões pontuáveis e 15 questões de teste. Logo, são 150 questões ao total. E para você fazer o exame, você vai ter 3 horas. Um dos grandes benefícios que desde o ano passado o PMI ofereceu à comunidade é que você pode fazer o exame CAPM na sua casa. Pode comprar o exame e fazer ele online, no celular. Isso é legal. Você não precisa, como no caso da certificação PMP, viajar para um centro autorizado. Então, você tem que fazer, a gente já sabe, não é? Tem que acertar o máximo de questões possíveis dentro das áreas de conhecimento, dos grupos de processo do guia PMBOK, que não tem uma média definida clara. A avaliação é psicométrica. Agora, o que isso significa? Significa que você não tem uma média, uma nota que deva alcançar específica, e sim você tem que fazer o seu melhor e tem que também estar dentro do padrão, dentro da média geral das notas que as pessoas têm tirado nas provas. Por exemplo, se muita gente vai mal, a média cai, então se entende que você não vai ter que ir tão bem no exame para passar. Mas agora, para fins de treinamento e preparo, 85% de acertos nos seus simulados já vão te levar lá.
Vamos lá, vamos agora descobrir um pouco mais sobre o conteúdo de fato, não é? Eu te falei sobre as questões, agora vamos entender um pouco sobre o que vai cair na prova. Olha só que interessante, a prova CAPM, ela é toda baseada no guia PMBOK, você pode ver na tela, estou te oferecendo informações direto do manual. Então, você vai encontrar no exame questões com base no guia PMBOK, nos capítulos, e a distribuição você pode conferir em tela, pode conferir também no próprio manual. Agora, o legal aqui é o seguinte, 100% da prova você encontra no guia PMBOK, não é como na prova PMP, que você tem que conhecer alguns modelos econômicos, que você tem que ir além do guia e adentrar na prática. As questões também vão ser menos complexas. Logo, esse é um exame e é uma prova mais fácil do que a prova PMP. Há quem diga que é mais difícil, porque você tem que conhecer melhor o guia PMBOK. Não é verdade. Eu estou agora com o manual da certificação, o handbook em inglês, porque ele é mais completo, está mais atualizado do que a versão em português que o PMI disponibiliza. E a partir dessa edição do handbook, eu vou te falar sobre valores e dar ainda algumas dicas adicionais. Vem comigo. O preço da prova para você fazer na sua casa, se você for membro filiado ao PMI, que custa $129 a filiação anual, mais uma graninha, olha, hoje eu estou distante do PMI como membro, mas hoje estimo que seja algo entre 50 e 100 reais a filiação em um capítulo. Então você pode ser filiado ao PMI e ainda se filiar a um capítulo. Agora, o teste você pode fazer na sua casa e não sendo membro você vai pagar $300. É um custo justo, é um preço que, por exemplo, se equivale a outras certificações de fundamentos. Eu considero essa uma certificação de fundamentos e o preço, $300, por exemplo, está muito próximo do preço de uma prova de ITIL Foundation ou ainda de COVID-5 Foundation. Agora, vale a pena ser membro? Não vale? Essa é uma questão que você vai ter que decidir, certo? Eu comento um pouco mais sobre isso também no nosso primeiro vídeo da série. Vamos adiante? Voltei agora para a versão em português do guia, para falar sobre como funciona o processo, o esquema de certificação. O que você tem que fazer primeiro? Em primeiro lugar, você vai entrar no site do PMI e vai fazer a sua conta e depois vai iniciar o seu application, vai preencher os formulários lá disponíveis no PMI, vai informar, por exemplo, onde você fez seu treinamento, etc. O PMI em 24 horas vai te dar um ok para você fazer o pagamento do exame. Você pagou o exame, você pode ou não cair no processo de auditoria. A gente estima que 10% das pessoas caiam nesse processo. Se você cair, você vai ter 90 dias para enviar a documentação comprobatória em relação àquilo que você declarou no seu application. E depois você tem um ano para fazer a sua prova. Você pode fazer, por exemplo, na sua casa, compra o exame, faz em casa, e aí você vai seguir os passos para a realização do exame no celular. Então, vai lá, fez o seu exame na sua casa. Depois de ter feito o exame, você tem 5 anos. E 5 anos de validade do seu título, não é? Do seu certificado CAPM. Depois desses 5 anos, olha, você, para ter a renovação desse título, tem que fazer uma nova prova. O PMI não quer que você seja CAPM para sempre, ele quer que você vá adiante e se torne PMP. E para mim, na minha opinião, seria mais interessante se o PMI tivesse, por exemplo, tornado um pré-requisito a CAPM para a prova PMP. Ao passo que também seria problemático, porque tem muitos profissionais com experiência já no mercado. Enfim, esse é um debate bom. De novo, vale a pena ser CAPM? Na minha opinião, só se você é júnior, se você está entrando nesse mercado, dependendo da sua idade, ainda não tem experiência, que é uma posição bem inicial, sabe? Não é legal para você que já é gerente de projetos. Agora, é isso, né? Se você achou interessante a certificação CAPM, acha que é para você, vai adiante. E de novo, eu não sou o dono da verdade, só estou te falando o que eu penso, certo? E você já sabe que se quiser pode estudar comigo no site Campus, com os professores do site Campus, vai lá em sitecampus.com.br, acessa o menu e-learning, todos os cursos, ou adquire o nosso pacote PMO, que tem todos os treinamentos da escola por um preço super acessível. Todos, são muitos treinamentos, vale a pena investir. O acesso é imediato e vitalício, também inclui atualizações. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo da nossa série, onde eu vou falar sobre as certificações PSM e PSPO. Até lá, tchau, tchau.